Olá, seja muito bem-vindo ao 2 Polegadas Talks, o talk show da 2 Polegadas. Hoje a gente vai conversar com o diretor criativo e sócio proprietário da Estúdio Crase, que com 22 anos já foi premiado nacionalmente e que tem como missão ajudar as marcas na construção da experiência para que transforme o mundo ao seu redor. O meu amigo Gabriel Santana. É nóis. Gabi, seja muito bem-vindo à nossa conversa. E vamos conversar já falando sobre Job Description, que é o nosso primeiro quadro aqui. Para a gente poder entender de onde você veio, o que você fez e como que foi a sua trajetória. E com 22 anos já tem algumas coisas aí que você fez, Gabs. Qual que é o seu Job Description? Abre pra gente essa informação. Tá. Eu não sei muito pra onde que eu vou olhar. Fica se olha pra você, se olha pra essas câmeras, pode interagir. Não me sinto desconfortável aqui. Conheço muito bem a 2 Polegadas. Bom, eu vou entrando um pouco nisso, vocês vão ver que eu me sinto em casa. Você começou aonde? Literalmente, onde que você no meu quarto, inicia o projeto? No meu computador. E começa por quê? A vontade criativa de designer? Ou de onde vem isso em você, Gabs? Porque isso é uma informação que eu de fato não tenho. Eu não sei onde você tem o primeiro start da sua vida. Cara, eu acho que isso estava latente em mim de alguma forma. Da minha infância, eu, assim, sou um psicanalizado, assumido com muito orgulho. Dentro do meu processo de análise, assim, eu descobri o tanto que o meu trabalho hoje, ele está diretamente interligado à minha infância. Então, assim, eu era uma criança que eu brincava muito de inventar histórias, de criar. Eu ainda vivi uma infância fora da época da internet, então, assim, as minhas brincadeiras eram no quintal da minha bisavó, inventando histórias, inventando poderes, coisas fantasiosas, assim. E hoje em dia o meu trabalho continua sendo inventar e contar histórias, né? Hoje eu só não invento elas para eu viver igual era nessa época. Eu crio elas para outras pessoas. Então, assim, isso começa nessa época. Eu sempre gostei muito de arte, sempre me interessei muito por isso desde criança. E acho que isso meio que foi me formando, assim, foi trazendo esse interesse. Começo a trabalhar com design quando eu tenho uns 15 anos, por casa? Aí. Já como freelancer ou você já tem uma primeira experiência profissional? Tenho, assim, a Lu, que é minha prima, assim, que tinha um projeto, assim, na época que ela enxergava potencial em mim. Eu já fazia coisas para ajudar as pessoas da minha família, porque eu já sabia mexer em alguns softwares, assim, e as pessoas precisavam daquilo ali, então eu fazia isso para as pessoas que estavam ao meu redor, assim, e ela enxergou potencial em mim e falou, cara, você não pode ficar desperdiçado sem fazer nada. Aí ela me contrata na época para trabalhar com ela, ganhava R$250 por mês, e começo a trabalhar nisso aí. Logo, ela era uma pessoa também muito bem relacionada, eu acho que essa é uma das grandes sortes da minha vida, assim, que eu sou hoje uma pessoa muito bem relacionada, porque eu tive muito contato com pessoas também muito bem relacionadas que gostavam do meu trabalho e iam me indicando para outras pessoas. Então eu logo comecei a fazer trabalho de marca. Até hoje, assim, aqui em Caldas, por exemplo, se eu ando, eu vejo um monte de fachadas que fui eu que fiz, um monte de coisas que fui eu que fiz. E trabalho com isso, assim, com freela, até ser encontrado pelo Thiago. E aí começou a trajetória na 2 Polegadas. Aí as coisas começam aqui na 2. Você entrou na 2 como? Qual que foi a sua primeira expertise aqui na 2? Você foi contratado para ser o quê? Designer. Já designer? Logo de cara. Um designer júnior ainda, com experiência mínima? Já tinha conhecimento de tudo quando entra aqui? Assim, eu sempre conto essa história porque eu, como a gente estava falando aqui mais cedo, eu sou muito abusado. Eu sou muito atrevido. Eu diria corajoso, mas eu te entendo como você fala desse jeito. Coragem também. Meio louca, Sim. Uma coragem meio louca, assim, porque eu peito coisas que eu nem sempre tenho muita certeza se eu tô pronto, preparado para elas, mas eu vinha de um trabalho formal, assim, que eu tava trabalhando de carteira assinada. O meu trabalho de carteira assinada, ele dura exatamente 11 dias, que é quando eu sou contratado, começo a trabalhar numa loja. Nada a ver com o que você estava querendo fazer. Odeio, pior momento da minha vida, assim, odiava fazer aquilo. Nossa, é terrível. E aí, de repente, eu recebo uma mensagem da Lara, em plena, sei lá, era uma quinta-feira, sexta-feira. Oi, tem como você vir aqui? Ela me explica um pouco o que era a agência, sabia que tinha vindo de uma indicação também, de uma pessoa que já tinha contato aqui com o Thiago, que é a Priscila, adoro ela. E ela me indicou aqui, falou que me conhecia, que eu trabalhava com isso. O Thiago estava em busca de um designer na época, ela mostra meu portfólio. Eu não tinha, que é uma das coisas que permanecem até hoje, eu não tenho um portfólio bem estruturado. Tenho muita dificuldade com isso, com criar o meu portfólio, assim, esse portfólio visual, né, de amostra do meu trabalho, porque eu faço muitas coisas, mas eu tenho pouco tempo para executar essa parte, porque criar um portfólio dá muito trabalho.
não é uma coisa, não é simplesmente um compilado de fotos e de coisas que você fez. Aquilo ali também tem que contar uma história, que é a história que as pessoas vão ler sobre o trabalho que você desenvolveu. Tem que explicar a narrativa. Então isso, exatamente, isso é muito difícil, é muito complicado e também tem o fato de eu ser o criador, né? Então assim, eu entro em crise quando eu vou criar portfólio. Eu olho, aí depois de 1 hora olhando para aquilo dali, eu já começo a odiar o projeto, já acho que tinha que ser feito de outra forma, que eu tinha que ter feito de outra forma, e aí eu largo. Então, nessa época eu já tinha isso, mesmo tendo um portfólio muito pequeno assim ainda, então eu tinha poucas coisas lá, mas já tinha um trabalho limpinho, assim, características que foi o que o Thiago, assim, confiou em mim, e aí eu só olhar meu Instagram, né? Aí a Lara até fala muito isso, assim, que me achou muito conceitual, e foi por isso que eles quiseram conversar comigo, assim. E acho isso muito interessante, né? Isso sempre passou na minha cabeça. Com certeza, é porque você é. No dia que eu fiz aquelas fotos, por exemplo, que são as fotos que eles viram, assim, que eles acharam legais, eu não tinha dimensão que aquilo dali poderia me abrir a porta para um trabalho no futuro, entende? Então, assim, mas, enfim, chego aqui, converso com eles, já... no momento que eu entro dentro das 2 polegadas, que eu conheço todas as pessoas que estavam aqui na época, eu já sabia que aqui era o meu lugar. Olha que bacana. Eu sabia que era pra mim. Eu não imaginei nada, sabe? O Thiago na época me faz as perguntas assim, você trabalha com softwares da Adobe, né? Eu só usava Corel na época, cara. Eu não manjava de nada. Eu falei, claro, se tem uma coisa que eu sei fazer, cara, é isso aí. Software. É coragem, assumir uma responsabilidade. E aí eu aprendo de um dia para o outro, eu já tinha job para fazer, então eu vim nessa entrevista num dia, isso era na quinta, né? Segunda-feira eu comecei a trabalhar. Aí, porque aí dava dia 1º, foi bem no final do mês, então assim, na segunda-feira eu começo a trabalhar, já tenho job. E já tinha que aprender o software. E já tinha mexido em algumas coisas, já tinha eles baixado, meu computador já tinha vasculhado um pouco para eles, mas na hora que eu vou fazer a parada é completamente diferente, né? Apanho isso durante a tarde inteira, saio daqui com uma única certeza, que é, eu vou entregar. E aí eu vou para casa e aprendo, e no dia seguinte eu entrego aquilo ali. E aí o meu crescimento dentro das 2 polegadas acontece de uma maneira muito rápida, né? Assim, Você ficou quanto tempo nas 2 polegadas? No 2, fim, você acha que deu quanto tempo? É isso? Não sei. Acho que foi mais ou menos uns 3 anos. E viveu diversas atuações também, porque a 2 polegadas tem a parte de produtora, tem a parte de desenvolvimento, tem o seu crescimento profissional. Que, inclusive, teve grandes marcas que você começou a trabalhar. Eu, assim, entro nisso sem ter feito a descrição do meu trabalho, né? Hoje eu trabalho com direção de arte, trabalho com... Cara, eu costumo falar assim que eu trabalho com branding voltado para comunicação, porque assim, acho que isso pode até entrar um pouco mais para frente nisso aqui na nossa conversa hoje, que é sobre o que é o verdadeiro significado de branding, né? Que é a gestão de uma marca. Hoje eu trabalho com branding voltado para comunicação. Então assim, eu utilizo a minha criatividade como ferramenta para a construção de materiais visuais, para a criação de narrativas, de material de texto, enfim. Eu faço muita coisa sim e trabalho hoje também com a Crase num processo de gestão de projetos, de pessoas, de várias coisas. Então assim, hoje meu trabalho tomou uma dimensão um pouco diferente da formatação com que eu comecei aqui dentro das 2 polegadas. Mas é uma coisa que acontece muito interessante também, assim, eu não sou uma pessoa que eu consigo fazer só aquilo que me foi direcionado para ser feito. Porque eu não consigo olhar só para o meu trabalho, eu olho para o projeto. Todo. E se o projeto me pede algo além daquilo que eu fui contratado para fazer, eu sou muito corajoso e muito ousado para falar isso. Então logo eu comecei a dar pitaco nas campanhas, nos textos, nos conceitos, nas ideias, em tudo, e aí de repente é a hora que eu acho, eu tenho essa visão que a 2 polegadas passa a enxergar isso em mim, e eu passo a enxergar isso em mim mesmo também, que as minhas ideias elas eram muito mais preciosas do que o meu desenvolvimento operacional daquele software, embora isso seja muito importante, porque a operação do software ela é vital para você conseguir manifestar aquilo que você tem na sua cabeça. Se tornar visual aqui para as outras pessoas também enxergarem. Com certeza. Mas assim, é muito mais valioso a parte de ideia, a parte conceitual da criatividade, e assim, e aí a gente encaixa muito bem, né? Tem a puta oportunidade, pode xingar? Pode. Tem uma puta oportunidade de trabalhar com a Lara, que é uma pessoa assim que a gente tem um match. É diferenciado.
na hora a gente já tem um puta match, assim, a gente forma uma equipe muito boa nessa época, assim, então passa muito pouco tempo até que eu, assim, questão de um ano, mais ou menos 1 ano e meio, eu já ficava responsável por grande parte da criação da 2 polegadas, assim, de todos os clientes, já fiz de tudo que você imaginar. Aí, aqui dentro da 2 polegadas principalmente, mas também nunca abandonei minha vida de freela, nunca parei de fazer trabalhos por fora. Sempre fui conciliando as 2 coisas, então eu fiz de tudo, cara. E no fim sempre estudando, né, Gabs? Que também é uma das coisas que faz toda a diferença. A gente sabe o quanto você foi dedicado e é dedicado na questão do estudo, e que foi algo que aqui dentro da 2 polegadas você se desenvolveu não só nos trabalhos, como também aprendendo e fazendo tudo isso. Assim, sobre a questão de estudo, eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso, assim. Eu acho que Cara, eu acho que o estudo ele chega para somar alguma coisa em você, mas ele não é só vital. Isso, entendeu? Ele não é assim, se eu não comprar aquele curso foda do cara foda, eu não vou crescer dentro do mercado. Isso é uma grande balela. Porque você pode comprar aquele curso ali e literalmente não entender uma palavra do que o cara tá falando, ou entender e não conseguir praticar aquilo ali na sua vida. Também é importante. Porque eu acho que também o curso e aquilo que você está aprendendo tem que, de alguma maneira, adequar a sua realidade. Então, por exemplo, várias coisas que eu aprendi em vários cursos, eu não tive a oportunidade de aplicar com alguns clientes da Duas, com os meus próprios clientes. Continuo hoje sabendo de várias coisas que eu não consigo aplicar dentro do meu trabalho, assim, de maneira concreta, entende? Mas eu acho que é vital, se você não estuda e não busca, eu acho que você acaba ficando desatualizado, e se você é desatualizado, tem outras pessoas que são mais atualizadas que você, e essas pessoas vão passar à sua frente, e o mercado vai abduzi-las com toda certeza, sim, e você vai ficar para trás. Entendi. E o Estúdio Crase, como que foi a criação dele? Para você, principalmente, porque você sai da 2 polegadas, você tem um cenário de voltar ao mercado, tendo um outro trabalho de desenvolvimento, mas aí o Estúdio Crase cresce e necessita da existência dele através disso, né? É isso. Como que foi o crescimento e o nascimento do Estúdio Crase? Acho importante frisar que é Crase, porque quantas reuniões que as pessoas falaram crazy. Meu Deus. E eu sempre dou um pavor. Eu já tive em... todas as situações. Já tive em eventos ao vivo, grandes eventos ao vivo, que as pessoas falaram isso, em reuniões, assim, que as pessoas falaram... De maneira eufórica. Crazy, assim, e eu fico, cara, de onde você tirou esse nome? Mas é crase mesmo, com o acento, que do grego vem, significa mistura. E aí eu acho que tem tudo a ver com um pouco que a gente vai desenvolver dentro da crase, assim. Só que a crase, ela nasce mais de uma necessidade, né? Então... Cara, eu não dava conta mais de fazer isso tudo sozinho. Eu não é só que eu não dava conta, eu não conseguia também todas as coisas, eu não sabia fazer. Então precisei trabalhar com pessoas, já tinha esses contatos, já conhecia essas pessoas, mas precisei começar a trabalhar mais diretamente com elas, assim, com ilustradores, galera de motion, galera de produtora, clientes, vários profissionais assim que precisava que eu tivesse um outro formato, por 2 razões. Primeiro, para eu conseguir passar um pouco de trabalho para outras pessoas e tirar das minhas costas, mas também até como formato de eu conseguir envelopar aquilo ali e vender para as pessoas. Porque quando eu me vendia quanto profissional, então da minha marca Gabriel Santana Design, era outra maneira de lidar com os meus clientes, que era uma coisa mais... minha, entende? Então mais a pessoa pessoal. Mais pessoal. Não a pessoa ela estava falando comigo, ela sabia que era eu que ia fazer, ela sabe, era tudo isso, entende? Então assim, era quando eu ia vender, até assim, falando de formato mesmo, de envelopar o meu trabalho e vender o meu trabalho, quando você vai falar nisso numa parte prática, é outra história. Então, quando eu vou escrever um texto publicitário para vender a mim mesmo, eu estou falando em primeira pessoa, eu estou vendendo a mim mesmo, entende? E eu comecei a ter necessidade de envelopar outros produtos, envelopar outras histórias para vender isso para o meu cliente e até para eu conseguir chegar, apresentar as coisas e tudo mais. E aí surge a crase, assim, meio que de uma necessidade, uma criação minha do Matheus. O Matheus que deu o nome, numa noite que a gente surtou tentando encontrar um nome, encontrar uma coisa. A crase ela ainda é muito embrionária, eu tenho essa dificuldade muito grande,
que é de desenvolver projetos para mim mesmo. Para mim é muito difícil. Eu queria muito passar essa visão de, nossa, é uma maravilha, é fácil eu trabalhar. sinto e como eu adoro o que eu faço, mas para mim é muito difícil, é um momento que me causa muita crise, porque eu gosto de criar, entende? Mas criar para si mesmo é muito difícil, porque passa por todos os meus filtros estéticos, em relação, eu também sei a mensagem que eu quero passar, e a mensagem que eu quero passar nem sempre é aquilo que eu estou dando conta de criar naquele momento. Exato. Então a Crase, assim, ela ainda está num processo, ela já está acontecendo, então eu passo porque ela tem que acontecer. Eu passo de MEI para uma empresa que está quase entrando em EPP em um ano. É gigante isso. É um crescimento voraz, acelerado, muito necessário. rápido, acelerado. E ainda assim não consegui ainda formatar todos os processos da Crase como eu quero. Então assim, eu já desenvolvi um projeto de branding para a Crase, por exemplo, que eu amassei e joguei fora anteontem. Entendi. Porque eu olhei para uma tela em branco e falei, cara, eu quero outra coisa, e manifestar essa outra coisa que é o que eu quero para dentro de uma tela em branco é um trabalho muito difícil. E conciliar isso também com a minha rotina de atendimentos, com todos os projetos que eu tenho que desenvolver e com a minha vida pessoal também, né? Que é um fator assim que acaba sendo às vezes até anulado em função do trabalho, assim. Então é um malabarismo de vários pratos, assim. Então é assim que a Crase surge. E a Crase está inserida no cenário nacional hoje, né? Ela atende a nível nacional. Sim. Ela não está limitada só no mercado, porque é uma conversa que a gente está tendo muito aqui, sobre entender o mercado que a gente está também, mas não se limitar a ele, estar vivendo também o mercado nacional ou poder chegar a qualquer lugar. Com certeza, eu acho que isso vem em dois movimentos, né? Tudo nasce comigo, na verdade, assim. Eu já, dentro da 2 Polegadas, atendemos muitos clientes do cenário nacional também e regional. Fizemos muitas coisas, assim, para grandes marcas, então eu já tinha uma expertise, já não era um cenário desconhecido para mim esse processo porque é outra coisa. Sim. Quando você está lidando com uma coisa, com uma empresa da sua cidade, ali, mais menorzinha e tudo mais, você tem um jeito de atender, burocracias que são completamente diferentes quando você está falando de grandes empresas no cenário, assim, de uma formatação corporativa a nível nacional. É bem diferente, entende? Mas, assim, já tinha essa experiência, atendi dentro da 2, fiz muitos projetos também, assim, dentro do mercado nacional também, atendendo com o meu nome, principalmente dentro de direção de arte, assim, principalmente para projetos de audiovisual. Então, assim, direção de arte para campanhas, para... Ixi, fiz de tudo, cara. Sensacional. E aí chega a Crase que dá só uma continuidade nesse trabalho que eu já estava... É uma forma de você envelopar, como você comentou. A Crase, você está envelopando os seus trabalhos. Exato. E aí acaba se tornando outra coisa, né? Porque hoje é outra história, não sou eu. É todo um ecossistema de pessoas que tornam tudo isso possível e sem... A empresa se torna maior que você, no caso. Se torna maior do que eu, que é um objetivo meu, mas embora eu também ainda não saiba lidar muito bem com tudo isso. Como você pontuou, eu tenho 22 anos de idade, embora eu seja muito corajoso e, como eu falei assim, muito atrevido de topar essas coisas e de me meter nisso, às vezes eu não faço nem ideia de onde que eu estou me metendo, e aí eu tenho que aprender a lidar com isso de outra forma, né? Hoje as pessoas que têm um trabalho, que desenvolvem funções que eu desenvolvo hoje, são pessoas muito mais velhas do que eu, que têm muito mais repertório de vida para tomar determinadas decisões e de saber determinadas coisas que eu não sei. O que eu tenho ao meu favor? Eu acredito muito no meu trabalho, acredito muito no que eu faço, tenho ótimas pessoas para me dar esse suporte, e tento fazer determinadas leituras de mercado para eu entender também onde que eu estou pisando. E a partir disso aí, eu vou tomando as minhas decisões, fazendo as minhas coisas que nem sempre são certas, mas quando são erradas, aí eu já passo a ter referência do que vai ser certo para o próximo. Porque só tem 22 anos. É isso. E aí as coisas vão sendo construídas, vai dando tudo certo. Mas não é um processo legal. Assim, é aprendizado. Não, é um processo muito legal, acho muito foda, mas não é igual eu brinco no Twitter. Quem vê close não vê corre. É um trabalho
Faz toda a diferença. Muito difícil. Gabs, agora a gente entra no nosso segundo quadro, que seria o Abre o Portifa. Justamente para que você possa nos mostrar algum case ou aquilo que do seu portfólio foi o que te chamou a atenção ou que você tem em destaque, e nos contar um pouco dessa história. A gente sabe muitos trabalhos que nós fizemos e muitos trabalhos que você fez. Agora, explica pra galera aí o que você fez diferente, o que você achou de valor dentro de tudo que você já fez. Tá, eu vou começar com a duas, então. Eu acho que é mais... Não vou ir para as pessoas, assim, para o trabalho que é mais relevante, porque todos os trabalhos que eu desenvolvi são relevantes para a minha história. Sim. E então eu não vou trazer clientes grandes sobrepondo os projetos que eu comecei. Prefiro contar na ordem que eles foram acontecendo, assim, porque eu acho que isso é o mais justo. Isso, escolhe alguns cases. Começo dentro da Duas, atendendo principalmente o ramo da hotelaria. Então, quando eu entro na Duas, a Duas atende umas quatro contas grandes assim de hotelaria e outros projetos também. Faço de tudo, comunicação institucional, placas direcionais de hotéis, milhares e milhares e milhares. Nossa, cara, eu fiz tanta coisa. Mas tem um case que provavelmente é algo que te chamou a atenção. Às vezes, por exemplo, eu vou falar de mim, que trabalhei com você. Eu sempre vou lembrar do Ecos, que foi um case pra mim que é o primeiro que eu vejo aqui na 2 polegadas. Eu chego na 2 polegadas, 2 dias depois eu recebo uma lista de trabalho a fazer e tinha o Ecos como um todo e você me mostrou. E pra mim foi excepcional poder enxergar o Ecos naquela condição e lembrar o que ele era, sabe, o SP Legal, Aventura. Né? Então é uma virada pra mim muito bonita. E é quando eu entendo o conceito da 2 polegadas, por exemplo. Você entra dentro de uma época da Duas, assim, que é ideal pra você ter entrado, porque a gente tava com muitos projetos novos nascendo. Então quando você entra, tem muita coisa que tinha acabado de sair do forno. Então eu acho que é importante até pra você conseguir absorver um pouco do que a gente faz, porque é um mercado que, igual você, que entra dentro da 2 polegadas, e não fazia parte desse mercado, pode ser até um pouco confuso tudo que a gente faz aqui, né? É um mercado confuso. As pessoas, principalmente os clientes, eu acho que confundem muito, porque fazem muita confusão da palavra criação com a palavra marketing, e isso aí gera uma bagunça. Então, assim, eu acho que você entra num período muito interessante. Tem o Ecos, que é um grande orgulho meu, assim, é uma marca que eu ainda acho ela muito bonita. E ele vem da onde, o Ecos? Você lembra de toda a sua montagem do Ecos, né? Lembro, total. Eu lembro da reunião de briefing com o Emanuel. Acho que você está devendo isso ainda, Emanuel, de fazer esse projeto vir aí, porque eu quero postar ele no meu portfólio. E eu estou esperando há 3 anos você lançar. Lembro da reunião de briefing, lembro assim, de toda a mudança que estava sendo feita, do que era e para que ele queria. Naquele momento. Para poder desenvolver esse Ecos e sair o Ecos daquela forma. Como a gente falou muito de contexto, que a gente vive muito em contexto. Eu não vou saber assim, mas eu tinha muitas referências, eu adoro sustentabilidade, são pontos de atenção que eu sempre trouxe para o meu trabalho, sempre tive um olhar voltado para isso, e é justamente a proposta que entra o Ecos. Natureza, sustentabilidade, um projeto foda, não tinha como não ficar inspirado, entende? A narrativa que foi construída, né? O Ecos, eu lembro exatamente dele. Eu fiz ele num dia de trabalho. Sim. Eu cheguei de manhã, na 2, no final da tarde o Ecos estava inteiro pronto, porque foi um trabalho que eu fiz ele front-end, assim, todos os textos são criação minha, tudo nasce de uma sentada, assim, falando, e, é claro, porque eu tinha entendido exatamente o que o Emanuel queria. Eu tinha consciência do que ele queria, eu sabia o que eu queria, e eu sabia como transformar as plataformas que eu poderia explorar. Então eu já tinha consciência de alguns materiais que eu poderia trabalhar, que seriam legais, busquei muitas referências. Eu acho que o trabalho do designer ele sempre vem numa busca por referências, né? E no final do dia o Ecos está todo construído assim. Eu adoro aquele projeto, acho ele fantástico, ele é muito bonito, lindíssimo. O lugar é muito inspirador, então as fotos que a gente tinha eram muito inspiradoras, era tudo. Acho que isso é muito importante também para o designer, para a pessoa que está criando, para o criativo que está fazendo aquele projeto, que é acreditar no projeto também, né? Se você precisa criar um produto para vender um produto merda, cara, primeiro que o seu tesão de fazer aquilo ali já é diminuído. Ixi, é muito difícil, é muito complexo. E o Ecos não, o Ecos é um projeto massa, muito legal. Enfim, toda a virada dele.
Que aí vem o Ilha Bela também, a gente vai para São Paulo para fazer a produção lá. Acho que é um outro ponto, dentro das 2 polegadas eu trabalho também dentro da produtora. Então, aqui eu entro como designer e saio como, não sei, que se transformou, né? Fazia de tudo que eu podia, entende? Porque eu também tinha esse interesse meu de fazer parte. Sim. Entro no lugar que tinha os melhores equipamentos, Thiago, foda no que faz. Então, tipo, eu tinha uma pessoa que tava do meu lado me ajudando, me ensinando, me mostrando caminhos. Eu já tinha esse movimento que eu fazia na minha vida pessoal, então foi um match perfeito de tudo que eu estava preparado para 2 polegadas, e a 2 polegadas foi uma plataforma assim para o meu crescimento, entende? E aí tem vários projetos, cara. Acho que eu não posso deixar de citar o Caldas Country, que é uma experiência que só quem viveu tem dimensão do que é. É um case separado, né, o Caldas Country? É um case separado. Eu acho que ele não pode... A 2 virava outra formatação na época. Você se transforma em vários, Você sabe? se transforma em várias coisas. Então, por exemplo, ora eu era designer para o Caldas, ora eu estava fazendo trabalho de produção, ora eu estava... É uma loucura. Planejamento. E, é claro, junto com tudo isso, tem a 2 polegadas... Outra fora do Caldas acontecendo. Então, o Caldas ele é realmente uma loucura, assim, que a gente teria que ter um talk só para falar de Caldas Country, porque é uma experiência muito louca, muito intensa, que te faz evoluir, eu acho que anos de trabalho em 2, 3 meses de trabalho ali, entende? Porque é muito intenso, é muito louco. Você também tem a oportunidade de trabalhar com gente do Brasil inteiro, grandes marcas, ver as coisas acontecendo, e tudo isso, pra gente que tá no mercado do interior aqui, nossa, cara, você alcançar outros níveis de trabalho assim, né? Depois disso, continuei trabalhando muito com a 2, a gente atendeu muita gente de hotelaria, gosto muito de fazer hotelaria, é um ponto muito confortável. Só um insert, eu não vou deixar, Gabriel, você passar ileso da história que você coroou a Marília Mendonça como rainha do Caldas Country. Nossa, foi mesmo. Foi um grande momento da história do evento, foi um dos picos uma das maiores ações que aconteceram no evento. Sensacional. E foi dessa. É isso. Eu lembro muito desse dia, assim, o Caldas, contextualizando assim, para quem não entende o que é o trabalho do Caldas Country, mais ou menos um mês, assim, que eu posso dizer de loucura insana, assim. Um mês começa onde acontece o Caldas a se transformar num escritório. Então a 2 polegadas saía daqui e ia para lá. E aí a nossa vida tinha uma mudança de chave, assim. É uma loucura, você trabalha em horários completamente tortos, então a gente trabalhava durante a madrugada, a gente chegava no evento mais ou menos umas 4 horas da tarde, saíamos de lá 5, 6, 7 da manhã, teve dia da gente chegar lá 4 da tarde, eu estar chegando em casa meio-dia. Loucura, loucura, loucura para fazer aquilo dali acontecer. Porque quem tá no evento não tem dimensão do que é o evento. E literalmente com um mês você tá vendo o evento crescer, né? Você tá vendo toda a estrutura literalmente, a gente crescer. chega lá, não tem nada a não ser o nosso escritóriozinho. Montadinho, um dia você sai, tem um ferro, aí você volta pra sala, 4 horas depois você sai de lá, tem uma estrutura de palco na sua frente. No outro dia você vai lá, tem um palco inteiro na sua frente e você vai vendo isso acontecer. Então é muito louco e é muito inspirador, porque o nosso time era, assim, novamente, pessoas muito legais trabalhando junto, mesmo sendo exaustivo, mesmo exigindo muito, a gente fazia daquilo dali o melhor ambiente possível para a gente conseguir trabalhar. Então o Caldas ele era muito inspirador, é muito legal de ser feito assim. E nesse dia eu lembro assim que tinha... Eu não lembro direito onde que nasce a ideia da Marília, mas eu lembro que tem uma história assim dos príncipes, Zé Neto Cristiano, alguém falava muito isso. E eu falei, cara, tá muito utilizando... Aí tinha o Gustavo Lima, que era o rei. Tinha sido... ele era o rei nessa época, não era o embaixador. Não, né? embaixador. Que ele se tornou embaixador em Barretos e tal. Aí tinha muitas essas coisas, eu falei, cara, e a Marília? Que já era Sim. gigante. No ano estava grávida. E era gigante pro Caldas Country. Ela era o nome mais aguardado, as pessoas ficavam assim, vibrando, aguardando a Marília, sabe? E aí eu dou a ideia assim, novamente, dentro dessas várias ideias que eu tô só falando assim, e todo mundo acha legal e de repente começa uma operação. E a ideia vamos corar a Marília Mendonça no Caldas. Foi isso, a ideia era, vamos
já que a gente tem um embaixador, tem um príncipe, a gente precisa ter uma rainha, entende? E aí a Marília, ela era a pessoa, não tinha como ser outra pessoa, entende? E aí, qual que é o problema? É que eu tenho essa ideia há 2 dias antes do evento. E aí começa uma loucura, cara, porque pra quem acompanhou sabe que era uma capa bordada, a coisa mais linda do mundo, uma coroa. E aí começou uma operação louca pra viabilizar tudo isso, construir essa capa e tudo isso há 2 dias do evento, assim. Então, foi muito legal. E é um dos melhores momentos da história do Caldas, com certeza. E ficou histórico na vida da Marília Mendonça também. É muito emocionante. E aí depois a gente tem essa tragédia que acontece com ela, então sempre lembrar disso pra mim é bacana demais, né? É uma coisa muito legal, assim, né? Foi Gabs, muito legal. Case que eu acho seu muito importante, e principalmente pra mim, que na época a gente convivia muito aqui, é quando você faz o Gabriel Santana Design, e você lança isso na plataforma que você lançou, mas você monta o seu case, que é seu, é muito seu. E a gente olha aquilo ali, cara, e é um nível de trabalho e primor, e a história que você conta, o seu storyteller, é muito seu. E eu acho que é a primeira vez que a gente vê você muito assim, nossa, o Gabs parece 2 passos na frente. O Gabs de fato está saindo daquilo que ele entende ali como pequeno, ou que ele queira fazer, e ele está mostrando a cara. Ele está se dispondo a estar ali. A minha marca, ela é uma mudança de chave na minha vida em vários sentidos. É uma virada. Me levou a lugares que eu nunca imaginei estar. Até hoje, me faz conhecer pessoas. Já faz o quê? Vamos fazer acho que 2 anos, 3 anos do lançamento dessa marca. E até hoje eu recebo vários comentários e as pessoas salvam como inspiração no Behance. E eu ainda tenho muito contato com isso, entende? Me levou em outros lugares, mas jogando na honestidade assim também, me bloqueia hoje em várias coisas. Porque eu descobri como fazer um projeto, como apresentar um projeto, que é o projeto que eu criei pra mim mesmo. Então hoje tudo que eu vou criar eu tenho muita referência no que eu já fiz e que deu certo, e não que eu fico tentando reeditar, mas porque se deu certo, eu sei qual é a sensação de estar muito certo do que eu tô fazendo e do que eu quero pra mim, entende? Eu continuo tendo isso hoje com os meus clientes, mas como eu tinha te falado, quando é pra mim mesmo é mais difícil, porque passa por vários filtros assim, mas crio a marca, trabalho nela durante, muitos meses. E por ser uma marca sua, você também foi extremamente criterioso, eu imagino. Muito criterioso, como cara. A gente acabou de falar do Estúdio Crase, sendo a sua primeira marca pessoal. Eu fazia e apagava, eu olhava. Eu tenho muito disso, do projeto já tá inteiro pronto, e eu olhar pra ele e falar, cara, eu não posso ficar olhando demais. Se eu fico olhando demais, já era. Já começa a criticar demais. Eu começo a ver coisas que as pessoas não vão enxergar, que eu só tô enxergando porque eu sou eu. E aí fica infernal, assim. Então, esse projeto ele acontece várias vezes, até que num dia eu tenho esse espaço de iluminação, assim, onde todas as coisas na minha cabeça se alinham, as minhas referências, as minhas vontades, o que eu queria, tudo se alinha na minha cabeça, e em 2 noites eu sento e passo a madrugada fazendo meu projeto e publico ele. Eu acho que é o único projeto meu que eu não tenho dúvida do que eu tô colocando lá. Olha, eu tinha muita certeza do que eu tava colocando, e quando eu coloquei, eu lembro até de falar isso pro Matheus, falando assim, cara, as pessoas só precisam ver. Porque quando elas verem, elas vão enxergar o que eu tô enxergando, que é verdade. Sou eu dentro disso aqui, entende? Então, lembro dos primeiros likes chegando, das primeiras pessoas comentando, falando, porque o Behance é uma plataforma que ela não é uma rede social comum, não é uma coisa de um algoritmo que você pode de alguma maneira ser, como é que fala? Privilegiado lá dentro. Não, cara, é literalmente totalmente orgânico. As pessoas vão ver e quem gostar vai abrindo para outras pessoas verem, e aí você consegue tomar uma certa proporção daquilo ali. Prateleira, né? Tá lá na prateleira, a pessoa enxerga aquilo ali como interessante, ela pega para ver. Não tem um algoritmo trabalhando a seu favor assim para ti. Sim. E nem tem como você motivar isso também, ou injetar. Não tem como você patrocinar, não tem como nada. Tem como você postar lá, cara, e as pessoas gostarem. Faço o projeto em dois idiomas, né, em português e inglês. E recebeu contato de todo lugar. De todo lugar, cara. Muitas portas foram abertas para mim. Hoje, assim, o cliente que eu atendo veio de gostarem do meu projeto pessoal. Já fui parar em live da Twitch
que um amigo meu que acompanha, que eu não fazia nem ideia do que era Twitch na época, ele me manda falando, cara, tô falando de você nessa live, e aí eu olho e falo, meu Deus, que loucura. Que sensacional. Recebo convite para fazer projeto para a Arábia Saudita, para... Nossa, um monte de coisa, cara, que eu nunca imaginei, assim, eu nunca tive essa pretensão. Eu tinha a pretensão de ter minha marca, cara, só isso, de ter uma manifestação até para eu conseguir fazer esses envelopamentos do meu trabalho, entende? E as pessoas gostam demais, até hoje as pessoas, eu tava vendo dia desse, que eu nunca mais entrei no Behance, assim, eu não tenho entrado muito por falta de tempo, e também porque eu me sinto meio profissional, quando eu entro lá eu lembro da quantidade de coisas que eu tenho para colocar ali dentro, e que, enfim... Vamos nem falar muito sobre isso, que eu não dá problema. A ficar nervoso, assim. E, cara, tinha muita gente lá, muita gente. Eu nem sei quantas pessoas que tem lá hoje, mas muita gente, assim, da casa de milhares de coisas, entende? Então, assim, eu acho isso muito foda. Por isso que eu penso que essa é uma grande virada, sabe? Eu enxerguei isso muito como uma necessidade muito sua, porque eu sei que é muito individual o seu, o trabalho que você faz, e a coragem de colocar, de fato, o Gabriel Santana hoje eu tô fazendo e fazer isso. Essa virada na sua vida. Hoje eu tô fazendo isso com a Crase, então é outro processo que é terrível. O que é bom hoje? Que eu tento não me pressionar. Eu tento me dar espaço e liberdade para que essas coisas vão crescendo também. Por quê? Porque eu posso fazer isso porque é meu, entende? Quando é com cliente é diferente, porque tem prazo. Sim. Aí é aquilo que a gente estava até falando outra hora, assim, sobre às vezes você precisa de um tempo para aquilo nascer, mas o seu tempo ele não bate com o tempo que o seu cliente precisa para entrega. Então isso é meio espantoso, assim. Como eu gosto de brincar, até coloquei isso na minha bio, assim, como eu sou criador e criatura da Crase, eu consigo ter um pouco mais de liberdade para isso, né? Porque criador e criatura, criador evidentemente porque é um projeto que nasce de mim assim, mas criatura porque eu tô me construindo diariamente dentro daquilo dali, entende? Em vários sentidos diferentes. Tecnicamente, porque eu continuo fazendo grande parte das campanhas, das coisas visuais é criada por mim, muita parte de texto, eu continuo metendo o nariz em tudo, assim, porque eu gosto, eu acho legal, eu sinto prazer fazendo, adoro o que eu faço. E é isso, me construo diariamente naquilo ali, aprendo coisas novas, tenho hoje milhares de reuniões no dia. Então, falando exatamente dessa rotina, tem a grande virada aí também, que a gente sabe, que é o projeto do Grupo Boticário, que chega para você. E ele chega na sua vida, e também aí é uma outra vertente. Como que é o Grupo Boticário, como que é esse trabalho do Grupo Boticário, o que é esse projeto, que eu sei também que você tem um cuidado com ele, não pelo grupo, mas porque você tem cuidado com seus projetos. Sim. O GB ele chega para mim através da Camila, que me encontra no Behance justamente com a minha marca, gosta daquilo dali e me procura. Cara, a partir daí ainda é um mistério para mim, continua sendo um mistério, porque todos os dias eu chego a novos lugares e faço novas coisas que eu nunca me imaginei fazendo. E preciso aprender diariamente a fazer várias coisas, então sou rapidamente, abruptamente inserido no mercado totalmente corporativo, que não era o habitual para mim. Não assim do mercado, entende? Mas o dia a dia, né? De estar à frente daquilo ali, porque antes eu estava dentro do corporativo, mas eu estava de trás de uma tela, cara. O que as pessoas viam era o resultado final do meu trabalho. Então eu passo a conduzir todas as imersões de briefing, conduzir tudo isso, e aí é uma coisa bem diferenciada. Isso assim, num formato pandemia, remoto, à distância, total. totalmente inovador. Dentro coisa das que você 2 polegadas, rolando 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, é uma loucura. Foi louco, é louco, diariamente, é muito doido. Mas eu peitei, cara, fui pra cima porque eu sabia fazer. A Camila me procura então, me apresenta um pouco da ideia, a gente já se dá muito certo, assim, já logo de cara. Eu acho que tem pessoas que dá match. Sim. A sua forma de lidar, o seu jeito de ser, dá match com outras pessoas, assim, igual foi com a Lara, com a Cami também aconteceu muito isso, mesmo a gente tendo
É e não é, entende? Porque ao mesmo tempo que ela é minha cliente, a gente também constrói muita coisa junto, a gente faz muitas coisas a 2 mãos ali, a 4 mãos, entende? Então, acaba que isso une também, entende? Desenvolvo o projeto do EducaGB, que é a área de... Hoje a Crase atende, assim, diariamente, né, a área de educação corporativa do Grupo Boticário, embora a gente também hoje já atenda outras áreas dentro do grupo. Então, assim, trabalhamos com o pessoal de tecnologia, com o pessoal de saúde, enfim, fazemos vários projetos lá dentro. Esse case, ele ganha uma premiação, né, que é a premiação da ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. A gente ganha como na categoria marca. E ele mudou a sua vida? Mudou a minha vida, tem mudado a minha vida porque não vou chamar de zona de conforto, porque eu também não sou uma pessoa que me restringe muito à zona de conforto, não, sabe? Eu tô sempre buscando, quando eu começo a ficar acomodado demais, eu já vejo que tem alguma coisa que tá estranha, porque, cara, quando você tá acomodado, você tem a oportunidade de olhar para o mundo ao seu redor acontecendo, entende? Então, não acho que eu sou uma pessoa que fico muito dentro das minhas zonas de conforto, mas o GB, assim, ele é totalmente fora da minha zona de conforto. Por quê? Uma experiência eu já tinha, atender grandes marcas, fazer grandes projetos, fazer grandes campanhas, tudo isso eu já tinha como experiência, cara, há muito tempo, assim, já tinha feito, não foi uma coisa que me espantou assim, nossa, o Grupo Boticário, meu Deus, como isso me deixa espantado ou deslumbrado, não, porque eu já tinha contato com isso. Agora, fazer o trabalho inteiro, assim, que antes tinham outras pessoas me dando suporte, aí é uma coisa totalmente nova mas que eu tento, faço de tudo para ter um bom desempenho dentro daquilo dali, né? Porque eu levo meu trabalho muito a sério. Vocês convivem comigo aqui, então é bom estar entre amigos porque não tem novidade, assim. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito brincalhona, assim, eu sou muito descontraída, eu preciso disso. Então, se eu fico sentado muitas horas sem conversar, sem fazer uma piada, aquilo dali me surta a minha cabeça, entende? Só que na execução do meu ofício, eu levo muito a sério. Sim, sempre foi exatamente na execução do meu ofício, eu levo muito a sério, porque eu não gosto de palhaçada com a minha cara, eu não gosto de fazer palhaçada com a cara de ninguém. Então, se eu estou sendo contratado para fazer uma coisa, eu gosto de entregar o meu melhor. E é isso aí, cara, que aí eu não te devo nada, você não me deve nada, tá todo mundo feliz, e bola pra frente. E aprendizado e vambora. Mas é difícil, porque trabalhar com direção de arte é trabalhar conduzindo o trabalho de outros designers também, e aí é um problema, né? Porque não é só a sua cabeça, não é só a sua forma, tem sempre outro jeito. E tem muita gente que também não leva a sério igual você leva, entende? Sim. Aí é meio difícil. Eu não sei. Mercado, paciência, né? Paciência total. Gabs, depois desses portfólioos, e a gente tem alguns para poder comentar, a gente agora vai fazer uma imersão dentro de um formato de trabalho que é o nosso quadro cubo. O que a gente quer enxergar de você? E aí é meio literalmente você. Num cubo de 6 lados, você estando inserido nele, a gente quer ver os seus lados, o que você enxerga ao redor disso dentro desse formato. Então, assim, do seu lado direito e do seu lado esquerdo, o que você consegue ver que está dentro desse cubo do Gabriel? Do cubo do Gabi Santana, do cubo do Gabriel Santana Design. Aquilo que você ali pensa, entendeu? Putz, cara. É pra ser assim mesmo. É pra ser reflexivo. É pra te gastar nesse pensamento. Eu acho que a primeira coisa que eu vou trazer é que eu vou fazer essa descrição porque o formato que vocês trazem exige. Mas se eu tivesse de fazer uma pontuação inicial, que eu não posso me restringir a um cubo, porque eu sou muito mais multifacetado. São tantas faces de mim mesmo que é muito difícil dizer o que está de um lado, o que está do outro, e às vezes muito mais que multifacetado. Às vezes eu penso que eu sou até circular, que não tem lado. Então, mas isso entra para um lado muito filosófico que talvez eu não deva ser explorado aqui. Mas assim, se eu pudesse fazer esse direcional assim das coisas que estão ao meu lado hoje, acho que são as pessoas. Eu trago as pessoas para o meu lado. As pessoas com quem eu trabalho, as pessoas que me ajudam a tornar tudo isso possível, as pessoas que eu conheço diariamente, as pessoas que
eu vou ser ousado no que eu vou falar, mas todos os clientes que eu já atendi, todas as pessoas pau no cu que eu já entrei em contato, todas as pessoas massa pra caralho que eu já conheci, todas essas pessoas, elas estão ao meu lado, porque elas me ensinaram o que eu sou e não me restringe apenas a trabalho. Continuam do meu lado a minha família, os meus amigos, pessoas que eu nem conheço e que surgem para me elogiar do meu trabalho, assim, essas pessoas fazem, às vezes, eu ter uma confiança que nem sempre ela é minha, assim, mas que me sustenta de alguma forma. Então eu colocaria do meu lado esquerdo e do meu lado direito, eu faria essa balança, assim, de todas essas pessoas que já passaram na minha vida, assim. Tanto profissional, pessoal, em todos os sentidos. Minha família, meus amigos... e as pessoas do mercado profissional que eu já trabalhei. E você conviveu e foi influenciado ou não por elas? Todas me influenciaram, Ronai. As pessoas sempre te influenciam. Exato. E todas as pessoas que a gente se relaciona, elas sempre é influenciadas. Para um rumo ou para o outro. Porque as pessoas te inspiram e te influenciam ou para você seguir na direção delas, ou para você seguir na direção oposta a elas, mas você sempre vai estar sendo influenciado. Então, por isso que eu trago até mesmo essas minhas relações mais dificultosas, assim, eu trago elas ao meu lado, porque elas também me serviram. E no cenário do cubo, a parte de trás do cubo, o que a gente poderia idealizar ou visualizar nisso? É difícil, né? Muito difícil. Você é um cara que vê passado, Gabi? Você é um cara que carrega essas coisas? Total. Não que eu esteja atrás de você, seja passado. Como eu tinha te falado, às vezes pode ser alguma outra coisa. Psicanalizado com muito orgulho. Eu faço psicanálise hoje 2 vezes na semana. Para eu começar a entender um pouco isso, dessa vastidão e desse grande mistério que é a mente humana. Então eu sou uma pessoa que olho 100% para o passado. Mas sempre como um espaço de referência, porque eu acho que o passado também, você ficar olhando para ele nesse aprisionamento, é o que a gente estava falando mais cedo de cobrar errado em projeto, por exemplo, né, cara? Cara, aquele erro que eu cometi é o acerto do amanhã, então eu não deixo de olhar, e eu colocaria justamente isso, né, no meu, nesse verso do cubo, assim, eu colocaria justamente essas referências, todos os tropeços que eu cometi, todos os erros que eu cometi, todos os meus acertos, os acertos que eu repito, os erros que eu evito, os acertos que você pode ter como acerto lá atrás e que aí você vai aplicar hoje, e eles não dão certo, e aí isso também fica como um espaço de referência para o futuro, que é uma coisa deu certo 1, 2, 10, 20 vezes, não significa que vai dar certo sempre, então eu colocaria essas referências como essa parte de trás, assim. E na parte da frente? Estamos desenhando esse cubo aí da... Eu vou trazer as minhas ambições, mas é uma palavra que eu quero trazer um adendo para ela, porque eu tenho uma ambição um pouco do que eu quero viver, que é uma vida com o mínimo de paz possível. Mas eu não tenho essa visão assim de construção como eu já vi, novamente aí trazendo essa questão das referências, várias pessoas do meu passado, assim, que eu já conheci, pessoas que eu estudei, pessoas que eu... Enfim, que cara, a pessoa tinha organizado tudo o que ela ia fazer aos 20 anos de idade, o que ela ia ser aos 30 anos. Eu não consigo. Eu não enxergo a minha vida 1, 2, 3 anos. Por quê? Porque a minha vida é muito... volátil e muito louca, cara. Então eu tô vivendo a minha vida aqui e de repente me aparece um projeto que vira a minha vida toda de perna pro ar e aí eu tô vivendo outra história, outra coisa. Então assim... E você tá preparado para isso? E eu encontrei um local de conforto em deixar aberto pro que a vida vier me trazer. Mas eu acho que à minha frente tá com certeza as minhas ambições, que é ter um pouco de paz, somar com o meu trabalho de alguma maneira no mundo, conseguir reformatar as coisas que eu acho que estão erradas e desfrutar um pouco de tudo isso nesse caminho. É isso. E a parte de baixo do cubo? Que seria a minha base. Podemos considerar uma base. Ou às vezes é um sapão que você não quer cair. Ou que eu tô tentando esconder Ou que você tá tentando esconder. Ou um tapete que você jogou em cima que você não vai pisar.
É o que você entender Cara, como eu vou como a usar parte como de baixo. base, talvez seja aquilo que... Porque a base do cubo é aquilo que está sustentando ele na Sim, superfície, né? Sim, também uma forma de enxergar. Então, baseado Cara, nisso, o que são as bases da vida do Gabriel? Eu poderia trazer pessoas para esse lugar também. Mas como eu já trouxe elas ao meu lado, eu vou trazer talvez aquilo que seja realmente a minha base da minha vida, o que proporcionou o que eu sou hoje, o que eu venho me tornando diariamente, uma fonte de muito orgulho para mim, de muita satisfação pessoal, que é a minha capacidade criativa. Eu acho que eu coloco isso como a minha base, assim, porque isso na minha história de construção de vida sempre foi muito importante, muito relevante para mim. Me ajudava a não ser uma criança entediada, me ajudou depois dentro da escola a fazer vários projetos e passar em várias matérias e fazer várias coisas por causa disso. Depois no meu trabalho comecei a trabalhar com isso, que pra mim, cara, eu nunca tinha pensado em trabalhar com design. Hoje pra mim é muito óbvio que eu não podia fazer outra coisa, entende? Não, podia fazer várias outras coisas, sou bom em fazer várias outras coisas, gosto de várias outras coisas, mas hoje eu já tenho uma carreira sólida nessa área. Sim. Então, o bom é que eu tenho uma vida também, muito... né? E gosto, principalmente, é claro, assim. Mas ainda tenho muita vida pela frente, então não prometo que eu serei designer para sempre. Não, já não prometo não, já é uma certeza, não serei. Mas até lá eu vou continuar sendo e adoro fazer isso. Então, assim, acho que a minha capacidade criativa, ela sempre foi muito importante na minha vida. Em diferentes cenários, na minha infância tinha uma importância, na minha adolescência teve outra, na minha vida adulta pessoal tem várias importâncias e na minha vida profissional não preciso nem dizer, que é literalmente a base de tudo que eu faço. Excepcional. E a parte de cima do cubo, a gente finalizando esse cubo? A minha capacidade criativa, Também. que é muito superior a mim mesmo, que é uma coisa que eu não consigo dimensionar, que é uma coisa que eu não consigo compreender, que eu não faço a menor ideia do como que domar é, isso? de como domar, é aquilo que eu estava te falando mais cedo. Eu enxergo a criatividade muito como um ser selvagem dentro da alma humana. E então ainda é uma incógnita para mim, ainda é diariamente assim, um trabalho de observação e de tentar entender um pouco dessa ferramenta que eu utilizo, mas que principalmente me utiliza como canalizador dessa coisa que, novamente, eu não tenho nem repertório, eu não tenho palavra para explicar. Então, por isso que eu coloco a criatividade como a minha base também acima de mim, como esse teto, assim, porque ao mesmo tempo que ela é minha base e eu consigo reconhecer tudo isso, ela é muito superior do que eu posso sequer tentar compreender. Então, eu acho que eu deixo isso. Excepcional, muito bom mesmo. Gabs, agora a gente entra no nosso quadro Pretensão Salarial, onde a gente fala um pouco de mercado. E assim, na sua visão, o mercado de design hoje tem franca expansão, certo? Como é que você vê essa questão de precificação e mercado de design hoje? Cara, eu vou fazer primeiro um ponto nisso que você traz sobre a expansão. Ao mesmo tempo que eu acho que é um mercado que está se expandindo cada vez mais, com o avanço da tecnologia e dos produtos digitais, o design ele se torna mais do que nunca super necessário, né? Mas ao mesmo tempo é um mercado que se desvaloriza diariamente por causa das pessoas. Então, assim, é um mercado em expansão, é um mercado que tem muita oportunidade, mas as próprias pessoas que fazem parte desse mercado, não todo mundo, é claro, mas tem muita gente que é responsável por banalizar o mercado, por mudar o formato dele, desvalorizar. Então, assim, concordo com você, é um mercado em expansão, mas depende do lugar. De onde você está, com quem que você está trabalhando, com as pessoas, com os seus clientes, tudo isso vai mexer no quão fértil é esse terreno do design. Assim, falando diretamente sobre desvalorização, acho que é um mercado que é muito desigual, existe muita desigualdade. Então, assim, você tem pessoas cobrando R$50 para fazer uma logo e você tem estúdios cobrando milhares e milhares de reais. Claro que tudo isso vai ser comparado com as marcas que a pessoa está trabalhando e tudo isso
tem mexe um pouco nessa estrutura, mas é um mercado realmente desvalorizado. Acho que isso se dá muito por aquela questão que eu trago no início, que é as próprias empresas, isso quando a gente está falando de empresas que não têm setores de comunicação bem estabelecidos, e que isso acaba ficando por aquela pessoa que é o chamado gerente de marketing, que é um gerente de marketing que está fazendo várias outras coisas que não é marketing, mas chamando de marketing e fazendo muita confusão dentro daquilo ali. Isso provoca muita desvalorização. Acho que as pessoas cobram errado e como as pessoas cobram errado, a pessoa que consome, que é quem paga, também passa a ter uma visão deturpada daquilo dali, no sentido onde ela não consegue consegue diferenciar o trabalho de R$300 para o trabalho de R$30 mil, ela não consegue ver uma diferença clara naquilo ali. Evidentemente que vão ter as empresas e as pessoas, principalmente essas, como eu falei, que tem um setor de comunicação com pessoas que entendem do que estão fazendo, que vai valorizar mais o profissional, todos os profissionais que estão envoltos dentro do processo de comunicação, que é muito mais amplo do que um designer fazendo postzinho para o Instagram. É muito mais complexo e muito mais denso do que isso, né? Então, é sim um mercado muito desvalorizado, que tem os clientes têm muita coisa para aprender, e os designers, e aí eu não estou falando só designer, isso entra em qualquer área criativa, produtores, filmmakers, pessoal de motion, ilustradores. Tem muita gente cobrando errado pelo próprio trabalho, muita. Entendi. E para você, assim, aqui nesse cenário nosso, dá para fazer a cobrança do jeito certo, sem deixar que o mercado tome conta do seu trabalho? Tem como, mas até citei isso mais cedo, né? É muito difícil falar sobre isso sendo abrangente. Acho que você precisa entrar na minúcia para você conseguir falar disso. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Você consegue sim fazer esse filtro. Cara, o meu valor mínimo para eu fazer um projeto é X, né? Então, sei lá, eu vou fazer uma logo, eu não faço ela por menos de R$1.000, vou colocar esse valor. Por que é tão difícil? Porque às vezes R$120, R$100 vai fazer diferença na sua receita mensal, vai fazer diferença na sua vida, cara. Às vezes R$100 é a inteira do seu aluguel, é a inteira de você construir a sua vida, cara. Então, assim, eu acho que tem como cobrar, sim, mas é muito mais complexo do que isso, porque a gente está falando do Brasil, cara, o país da desigualdade. Então, assim, você tem designers cobrando valores exorbitantes por projetos e tem pessoas cobrando valores que não deveriam estar sendo trabalhados, mas esse valor que a pessoa vai estar recebendo, para ela é muito importante, cara. Para ela é o que vai dar condições para, além da sustentação da vida da pessoa, também dela crescer, dela conseguir juntar, porque, cara, de R$100 em R$100 você compra um computador melhor. Sim. De R$100 em R$100 você faz a sua vida, cara, você vai fazendo acontecer. Então, assim, eu sou contra, não acho legal, acho que é um tiro no próprio pé, é uma coisa que hoje você precisa. Hoje você receber R$50 para fazer uma logo vai fazer diferença na sua vida, mas você não vai ser para sempre o cara de R$50. E aí no dia, cara, isso já aconteceu muito comigo, mano, nossa, demais, assim, de pessoas que eu trabalhei com elas anos atrás, que eu cobrava totalmente diferente do que eu cobro hoje, que vem me procurar e fala, cara, vamos fazer o projeto tal, de tal coisa, e aí você passa o orçamento para as pessoas e fala, mas você já me cobrou menos da metade para fazer isso, entende? Então, e aí aquela hora, esse cliente você esquece. Sim. Porque se você já vendeu para ele uma vez por R$100, na hora que você botar o orçamento de 1.000, cara, o cara vai pular fora. Ele vai sumir de você. Então, assim, falar sobre mercado e sobre precificação, eu acho muito importante, acho que as pessoas não falam sobre isso, e é justamente por você não falar sobre isso que você
tem tanta dificuldade. O que você encontra das pessoas falando sobre isso não é aplicável à vida real, justamente porque não considera isso. Então esses charlatões assim de esses gurus do marketing digital, vou te ensinar a ganhar R$1 milhão no mês. Você não vai ensinar ninguém a ganhar R$1 milhão por mês. Porque você só está ganhando R$1 milhão por mês porque você está vendendo um curso dizendo que você vai ensinar a pessoa a ganhar isso e aí você ganha, mas aquela pessoa você sabe muito bem que ela não vai ganhar. E então eu acho isso desonesto, acho isso não é legal e cria na cabeça das pessoas uma realidade que não é aplicável. E aí, cara, a pessoa quando ela vê que aquilo dali não é aplicável na vida dela, ela volta novamente para essa zona de conforto que é, eu preciso fechar um projeto. Eu preciso porque é a minha grana. Mano, falando principalmente de freela, de pessoa que depende de 100% de freelance para viver, eu entendo completamente, porque eu já tive nesse lugar. Sim. E eu sei que R$300 a mais é uma diferença total no seu mês inteiro, entende? É o que vai ditar muitas coisas da sua vida. Então, compreendo, mas, novamente, acho que é um tiro no próprio pé. Acho que todo mundo sai prejudicado nesse final. E por quê? Por causa da importância do cliente também entender, valorizar isso, entende? Então, assim, já muita experiência também aqui dentro da 2 Polegadas disso, cara. A 2 sempre foi uma agência que regionalmente tinha um valor superior ao mercado, mas que entregava, não é que é superior a entrega da 2 Polegadas ao mercado, é a entrega do mercado, porque o restante não é entrega de mercado, não é assim, não é uma campanha real, entende? Não é uma campanha de publicidade o que os caras estão entregando, só que a pessoa, o cliente, muitas vezes não consegue enxergar essa diferença. Então, aí, quando ele não consegue enxergar a diferença na execução técnica, ele vai pro bolso. Então, qual que é o mais barato? E aí, cara, na hora que entra nesse quesito, você tem o caos acontecendo. Você tem empresas que precisariam estar desenvolvendo um trabalho muito mais profissional, muito mais profundo, muito mais, que tem possibilidade de desenvolver coisa muito mais legal do que ela está fazendo postzinho sazonal de Feliz Dia das Mães, Feliz Dia das Mulheres, Feliz Dia dos Pais, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e acabou. Como desistir do processo. É isso, é muito difícil, é muito complexo, então é um caminho... Cara, consertar o mercado, principalmente regional, criativo, é um processo que vai ser muito difícil. Vai ser muito, muito difícil, porque ele acontece justamente em 2 vias. Ele acontece do processo de valorização do profissional, mas do processo de entendimento da ponta final do valor do seu trabalho, entende? Porque não adianta nada você aprender que você não pode cobrar 100, você tem que cobrar 1.000. Mas se o cara que está lá, que é quem aprova, não enxerga valor em pagar 1.000, cara... Você cobrou à toa. Aí é onde eu falo, dá certo? Dá certo. Igual, eu tive a possibilidade, dentro dos projetos que eu fazia, de sustentar a minha vida a um determinado momento onde eu passei a conseguir fazer uma filtragem melhor dos clientes que eu atendia ou não. Porque isso é uma coisa que eu sempre falo isso para todo mundo, e eu acho que é muito importante que principalmente quem está começando agora entenda. O cliente que paga pouco e o cliente que paga muito, ele dá exatamente o mesmo trabalho na execução. Excepcional, é isso assim, aí? Igual, no meu caso, muitas pessoas já me procuraram e falaram assim, não, mas esse é um projeto super simples. Não tem como você fazer um preço mais legal, porque assim, é uma coisa tão simples. Cara, eu não sei ser mais simples. Eu não tenho o Gabriel que faz o trabalho de 1.000 e o Gabriel que faz o trabalho de 100. Eu tenho o Gabriel que faz aquele trabalho, e é só isso. Eu não consigo, quando eu vou fazer um projeto, não é porque o budget daquele projeto é menor que eu vou estar fazendo ele com menos tesão, ou que eu vou estar fazendo ele com menos, assim, não entregando tudo de mim. Eu só consigo entregar tudo de mim porque eu só sei fazer dessa forma. Então... E aí é aquela questão que eu te falo. Eu só tive, por isso que eu falo que é preciso analisar um contexto social,
antes da gente falar sobre isso, porque senão a gente está falando de uma maneira muito banal e só muito rasa e muito superficial, que não vai gerar nenhuma mudança efetiva nesse sentido. Então eu acho que precisa sim ter um olhar de transformação desse mercado, mas entender que esse processo ele é muito mais complexo do que estabelecer um valor base, por exemplo. Sim. Acho que é uma coisa legal de ser aplicada, principalmente nos grandes players. Então, por exemplo, cidades pequenas, né? Falando assim de atendimentos regionais. É claro que quando a gente está falando de mercado nacional é outra história, cara. É outra história, é outra precificação, Sim. São outros 500. Mas no mercado regional, que eu acho que é o principal que a gente tem que começar a mudar, porque é o que gera renda mesmo para a galera que está começando. Ninguém começa atendendo clientes nacionais, clientes fora do país. Legal, você chegou nesse estágio, mas você pode ver, essas pessoas começaram atendendo as marcas das cidades dela, depois das cidades assim ao redor, até ir conseguindo galgar um espaço assim de reconhecimento nacional e aí começar a atender outros clientes nesse sentido. Que eu estava falando de juntar então todas, vou chamar de agência, mas pode se aplicar também a profissionais. Os grandes players, as grandes agências da cidade, eu acho sim que seria uma alternativa que elas se reunissem e estabelecessem esse mínimo do valor cobrado, entende? Porque aí você tem realmente competitividade de mercado. Aí isso realmente acontece. Você já parte de um valor. Você já parte de um... Porque assim, não adianta nada, cara, você ser uma agência e aí você falar, cara, olha o trampo que dá fazer o meu trabalho. Porque as pessoas não têm dimensão da quantidade de pessoas que estão envolvidas no processo, da quantidade de coisa que está sendo feita. Ninguém tem dimensão dessas coisas. Então, se você é uma agência e você passa a ter dimensão disso, beleza. Entendi que esse é o meu produto, entendi que eu tenho um mercado que valoriza as coisas até esse nível. Então, entendi que tem marcas que estão pagando 500, 600 mil reais num projeto de branding, por exemplo. Por que eu não posso cobrar uma porcentagem? É claro, falando também da nivelação assim, de possibilidade do cliente pagar aquilo dali, mas algo mais dentro de uma realidade que as pessoas esperam. E onde que está o problema? Porque não adianta nada você fazer isso e aí o cara que está aprovando lá na ponta final não tem só seu orçamento na mão dele. Ele tem 3, 4 orçamentos. E aí se eu faço isso e eu me valorizo, mas o meu colega de outra agência não faz isso, ele está literalmente fudendo a vida de todo mundo. Por quê? Porque ele está fudendo a dele, em primeiro lugar, que vai para sempre ganhar um FII mensal de R$800. Então ele já deu um tiro no próprio pé, ele já está sendo prejudicado por aquilo dali. Ele já se limitou. E ele está sendo prejudicado pelas pessoas ao redor. Porque se eu chego com uma proposta para você e te mostro o meu valor, e você fala, cara, entendi o que os meninos vão fazer, legal, deixa eu analisar o dos outros aqui. E o cara vai olhar o do outro, aí ele vai conseguir medir trabalho, entende? Ah, então esse aqui vai me entregar isso aqui, esse aqui vai me entregar isso aqui. O cara não vai ficar batendo o olho só na última linha da proposta, que é o valor final, entende? Se o cara tem 4 orçamentos na mão dele e todos os orçamentos são de R$1.000, ele passa a ter uma competitividade de valor da entrega, do valor, agora eu não estou falando financeiro, mas do valor da entrega qualidade mesmo, também. da qualidade, do que foi proposto e tudo mais. Então ele não tem mais o dinheiro não passa a ser o principal isso é a qualidade do trabalho. trabalho. Por quê? Porque independente, cara, se você escolher fazer com a agência A, com a B, com a C, com a D, as 4 cobram a mesma coisa. Então você vai ter que ir pelo que te entrega. E a partir disso aí você consegue ter uma competitividade de mercado e você consegue ir crescendo, e aí você pode cobrar mais à medida que as coisas vão, que você vai tomando mais reconhecimento, que você vai melhorando a qualidade do seu trabalho, você consegue ir cobrando mais. Mas agora, se você não tem justiça dentro desse mínimo aceitável, aí é o que eu trago. Para o cara que cobrou 800, ele está perdendo, assim como os orçamentos de 1.000, 1.200, 1.500 que estavam ao lado dele. Os de 1.500, 1.200 e 1.000 perderam porque eles não tinham uma luta justa para entrar dentro dessa negociação. E o que foi aprovado perdeu, porque ele acabou de ter o trabalho dele desvalorizado. Ele ganhou uma competição
às vezes nenhuma, que né? já estava perdida. Exato. Entende? Sensacional. Então é isso que eu tenho como visão. Excelente ponto de vista e como uma visão aí dessa- necessária e também pontual sobre o dessa fato. parte. Mas é claro, aprender também a precificar o Sim. próprio trabalho é difícil, cara. Você tem hoje, por exemplo, você tem a ADG, a Associação dos Designers, que já tem uma tabela, quem procurar, principalmente designer assim, que procurar, essa tabela ela tá de graça no site da ADG para você baixar, você faz o download dela ali e você pode olhar os preços que estão lá, cara. É impraticável, é impraticável. Desculpa, entendo que as pessoas fizeram um estudo para botar aquela precificação, mas não Mas ficou entendem ilógica da também. realidade, não fazem parte da realidade, porque você tem lá... Post para Instagram, valor sugerido, R$ 1.600. Não, isso Isso não é irreal, né? não, é irreal, não vai acontecer, entende? Então eu acho que a partir daquilo ali você já tem uma base, uma coisa que você tem que lembrar, alguém cobra aquele valor. Sim. Para ele estar lá, alguém cobra e alguém recebe por aquele valor. E tentar, a partir alguém tá daquilo pagando. dali, encaixar dentro da sua realidade na medida que você não desvalorize o outro, não desvalorize a si mesmo e consiga criar esse mercado e ir fazendo ele acontecer. É isso que eu penso. Belíssima opinião, belíssima opinião. E vamos encerrar agora. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Gabs, muito obrigado pela Valeu, presença. valeu. É um prazer estar contigo aqui mais uma vez. E Prazer você que também. conhece a gente aqui mais qualquer coisa. Até o próximo episódio, pessoal. E muito obrigado. É nóis.